Senhor Jesus, agradecemos imensamente pelas bênçãos que recebemos, rogando por todos os nossos irmãos que estão passando por esses momentos de provações, que o Senhor possa dar a cada um de nós a força necessária, que o Senhor possa, meus queridos, nos dar a fé inabalável, que o Senhor possa, Senhor Jesus, cuidar de cada um de nós, naquilo que mais necessitamos, principalmente, Senhor Jesus, naquilo que precisamos mortificar. Agradecemos imensamente pelas bênçãos que recebemos, principalmente, Mestre Jesus, pelo lar que nos acolhe e nos protege nessas noites frias, rogando pelos nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade, os que estão em situação de rua, que o Senhor possa abençoar a cada um, protegendo e guiando, sempre por melhores caminhos. Obrigada, Senhor Jesus, esteja conosco hoje e sempre, para que cada um de nós, sabendo do seu imenso amor, saibamos que com o Senhor o fardo sempre é mais leve, o caminho correto sempre é o melhor, para que possamos caminhar, melhorando assim as nossas condições espirituais, para sermos verdadeiros servidores de Cristo aqui na terra. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Prezados amigos do Lar Maria Cecília, prezados irmãos, prezadas irmãs, nós estamos iniciando mais um culto no lar, uma reunião do Lar Maria Cecília, que, através da pandemia, nós temos feito as recomendações sanitárias para a gente fazer o trabalho de forma virtual. E hoje nós temos a alegria de ter aqui entre nós o nosso companheiro de Lusiânia, o nosso irmão Rui Barbosa Meireles. Ele é presidente do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, lá em Lusiânia, e é diretor de unificação da Federação Espírita do Estado de Goiás. Com muita alegria, nós passamos a palavra ao Rui para que, nesta noite, a nossa vibração, a nossa mentalização nas coisas boas, possamos absorver a mensagem de hoje, que é Cristo, caminho, a verdade e a vida. Prezados Rui, esteja à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Fábio. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Inicialmente, eu quero agradecer nas pessoas do queridíssimo Fábio, da queridíssima Valdirene, e a todos os trabalhadores do Centro Espírita Lar Maria Cecília, por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado e de trabalho. Muito obrigado de coração, Fábio. Nós queremos dizer a vocês que a nossa reflexão deste momento, como já foi dito, tem o título de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos iniciar a nossa reflexão buscando o evangelista João, no capítulo 14, versículos 5 a 7, e vamos encontrar uma passagem com Jesus, quando o evangelista diz: Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Então, meus queridos, vamos entender um pouco melhor esta afirmativa de Jesus. Quando Jesus nos diz
eu sou, ele estava se referindo aos seus ensinos, à sua filosofia de vida. Por isso, na resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos, os espíritos da codificação respondem a Kardec quando este pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus foi a resposta dos espíritos. Quando Jesus diz caminho, ele estava se referindo que ele é o caminho que devemos trilhar, ou seja, seguir e vivenciarmos os seus ensinamentos, que estão contidos nos evangelhos. Quando Jesus diz verdade, ele estava se referindo que o evangelho, contendo os seus ensinos, é a expressão mais pura das leis cósmicas trazidas para a criatura humana. Quando Jesus diz vida, ele estava se referindo à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Na parábola do filho pródigo, fica fácil entender esta verdadeira vida na simbologia dos vivos e dos mortos. Quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava se referindo que ninguém conseguirá ascender espiritualmente caso deixe de seguir os seus ensinos, que também estão contidos nos seus evangelhos. Ora, vamos aprofundarmos um pouco mais sobre essas questões, porque tem algo muito importante na fala de Jesus e que nós devemos estar muito atentos. Porque Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é um caminho específico, é uma verdade específica e é uma vida também específica. O artigo caracteriza essa especificidade. Ele não falou, eu sou o caminho, verdade e vida. Ele falou, eu sou o caminho. Quer dizer, não tem outro caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Não tem outra verdade além da do Cristo. E ele diz que é a vida. Ninguém simbolizou e representou, melhor dizendo, essa vida pujante, essa vida maior, essa vida espiritual do que Jesus. Então, vamos entender com mais profundidade essa questão caminho. Eu sou o caminho. Vamos lembrar da história de Bartimeu, o cego de Jericó, relatada em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz Marcos, Bartimeu já estava junto ao caminho do Cristo. Estava prestes a entrar no caminho, mas ainda não percebia a realidade desse caminho, pois não enxergava. Bartimeu chamou por Jesus. Ele pediu misericórdia por ainda não estar no caminho, por não enxergar ainda a realidade espiritual. Então, nós vamos ver que nessa passagem, Bartimeu, ele não conhecia
o caminho espiritual, porque ele não conhecia isso. Então, Bartimeu era repreendido por suas atitudes de melhora, pelo seu esforço de cura, pela sua intenção de seguir o caminho que é Jesus. As adversidades tentavam calar a sua voz, tentavam desanimá-lo, porque nós conhecemos essa história, e Bartimeu gritava o nome de Jesus, porque ele sabia, ele percebia que Jesus estava passando por aquela estrada, por aquele caminho. E as pessoas repreendiam Bartimeu, porque Bartimeu gritava cada vez mais alto. Quando Jesus o atendeu, e quando Bartimeu, o cego de Jericó, tomou contato com o Cristo, deixou tudo para trás. Não se deixou prender mais pelas materialidades. Ele abriu mão das exterioridades e pediu para ver. Queria ver. Ele queria enxergar além da escuridão. E quando nós buscamos esse caminho que é Jesus, a nossa proposta é justamente o despertamento para a vida maior, a vida espiritual. E para que nós consigamos alcançar esse objetivo, nós temos que deixar para trás, como Bartimeu fez, todas as agruras, desafios, dificuldades, e partir para uma nova etapa de vida, agora enxergando, como foi o caso de Bartimeu. A fé de Bartimeu fez com que ele enxergasse a realidade e seguisse o caminho. Porque qualquer um que se dispunha a ver a realidade do Espírito e a seguir o caminho, encontra forças insuspeitadas dentro de si. Então, nós vamos ver que não é somente enxergar o caminho, não é somente descobrir o caminho, que é Jesus, mas, essencialmente, segui-lo. Foi o que Bartimeu fez. E o caminho, esse caminho que é Jesus, não tem volta, não tem retorno, é só para frente. Por isso, não é muito produtivo comparar o tempo de cada um. Bartimeu teve o seu tempo de enxergar, de optar pelo caminho e de seguir o caminho. Cada um de nós estamos num ponto da caminhada. Será que nós enxergamos o caminho? Será que nós conhecemos esse caminho? Será que nós estamos seguindo por esse caminho? Evidentemente que cada um de nós tem o seu tempo. Isso é verdade. Mas, desde que esteja no caminho, não há muita diferença. Ou, pelo menos, não damos a essa diferença uma importância tão grande, pois o importante é estar no caminho. E aí nós vamos entender quando a espiritualidade nos fala que cada um de nós estamos num estágio espiritual. E é um estágio espiritual próprio. Por isso, nós não podemos comparar pessoas. Nós não podemos comparar necessidades. Quantas vezes nós ouvimos críticas sobre determinadas pessoas, porque elas não dão importância àquilo que nós damos. Mas aquilo que nós damos importância é porque nós temos necessidade daquilo. Eu dou um exemplo com o trabalho na Casa Espírita. Tem trabalhadores dedicados, esforçados, aqueles que se dedicam com muita boa vontade ao trabalho.
e tem outros que são mais devagar. Porque nós encontramos, cada um de nós, num estágio de compreensão. Como Bartimeu. Bartimeu precisou enxergar. E quando nós falamos desse enxergar, não é só os olhos físicos, é enxergar esse caminho que é Jesus. Então, numa casa espírita, nós vamos encontrar cada irmão num estágio de evolução como nós. Então, aquilo que é necessidade para mim, que eu preciso fazer, talvez não seja para outro. Por isso, o respeito, né? A compreensão do estágio que cada um de nós estamos no caminho. É um caminho longo. É um caminho a ser percorrido por milênios, sem dúvida nenhuma. E, evidentemente, por mais longa que seja a jornada, cada um de nós, estamos numa fase desse caminho. Nós estamos num pedaço desse caminho, mas devemos estar todos no caminho. Jesus, ele nos mostrou o caminho para acessarmos o nosso Cristo interno. Olha que coisa linda. Jesus nos mostrou o caminho que é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com esse ensinamento do caminho, nós vamos conseguir acessar o Cristo interno de nós. Todo o seu ensino, todo o ensinamento de Jesus passa pelo caminho, porque passa por ele. Portanto, o objetivo do caminho é o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o Cristo interno, o Cristo de cada um de nós. Então, todos nós estamos aqui para aprender. O destino de todos nós é a felicidade, a conquista do Cristo interno. E nós vamos encontrar, na questão 115 do Livro dos Espíritos, esta afirmativa, né? Que o destino de todos nós é a felicidade. Quando os Espíritos nos disseram que todos nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes, quer dizer, sem o conhecimento, mas que Deus nos deu uma missão para, através do conhecimento, nós buscarmos a verdade, e a verdade vai nos fazer livres, vai nos fazer felizes. Então, o nosso desiderato final é a felicidade. Alguns de nós caminham mais depressa, outros mais devagar. Ao longo dos séculos, através das múltiplas reencarnações, nós damos muitas voltas, andamos em círculos, pois teimamos em aceitar o caminho reto das leis de Deus, as quais, sem dúvida nenhuma, estão a nos reger os destinos. Mas vai chegar um momento em que decidimos entrar no caminho, e essa decisão é definitiva. É um caminho sem volta, como dissemos. Quem nele entra não quer mais sair, não quer mais voltar. É algo diferente de tudo o que se experimentou ou imaginou. E o caminho que Jesus nos ensinou é que ele é o verdadeiro caminho. E essa verdade, eu sou a verdade. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrar essa verdade libertadora é compreender as obrigações que nos competem. Discernir esta verdade é renovar o próprio entendimento
e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. É perceber o sentido da vida e crescer em serviço e burilamento constantes. É o desbastamento da pedra bruta que ainda somos. Portanto, a verdade não é aquilo que nos convém, nem aquilo que nos interessa, nem o que nos é afim, e nem mesmo aquilo que podemos aceitar com simpatia. É interessante essa colocação. A verdade, ela é o que é, a realidade viva e crua, consoante a revelação. A verdade é, muitas vezes, aquilo que nós não queremos que seja, aquilo que nos desagrada, aquilo que nós antipatizamos. Pode ser aquilo que nos prejudica o interesse e até mesmo aquilo que não cabe em nós. A verdade não se acomoda ao homem, nem às coisas dessa vida. O homem que se há de acomodar a ela, se a quiser conhecer e possuir. A verdade é sempre senhora e soberana. Jamais se curva, jamais se torce, jamais se amolda. Por isso a afirmativa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se a verdade for se amoldar, se a verdade for de conveniências, ela não será uma verdade. Então, quem desconhece a verdade é indigno dessa mesma verdade, porque só a desconhecem aqueles que a rejeitam. E o homem está que tão repetidamente a tem repudiado que acaba por não saber mais o que ela seja, como sucedeu a Pilatos. Porque muitos são os homens que, querendo moldar a verdade aos seus interesses, não a reconhecem como verdade. E como nós falamos, a verdade, ela é única, ela é soberana. Foi justamente a única pergunta que Jesus não respondeu. Foi a que Pilatos fez para ele: o que é a verdade? E ele não respondeu. Porque a verdade não abarca interesses outros. Segundo o relato do evangelista João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, ele relata o seguinte: dizia Jesus então aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vamos buscar agora o que nós referimos, né, na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos da codificação dizem a Kardec que a cada um Deus deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, vejam bem, está na nossa criação. Sem o conhecimento dessa verdade, nós não vamos chegar à perfeição. Então, é muito importante isso. O conhecimento da verdade constitui uma aquisição de luz para facultar o progresso espiritual do homem. A tarefa da verdade é dignificar o homem. Por isso, a verdade como a luz são metas que a todos cumprem alcançar. O homem que conhece a verdade como ela se identifica, e transforma-se. Isso é muito importante, porque quando o homem conhece a verdade, quando nós conhecemos a verdade,
quando nós identificamos com essa verdade, nós passamos a ter essa verdade na nossa economia espiritual, no nosso projeto espiritual, no nosso comportamento, e aí nós nos transformamos. E essa vida, dentre as afirmativas de Jesus, algumas há que, para entendê-las, é preciso meditarmos em profundidade. E uma delas é esta: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E aí nós perguntamos, será que Jesus trazia vida para quem já estava na vida e vivo? Respondemos, certamente que não. Então, fixemos nessa afirmativa de Jesus. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Qual o sentido de Jesus nos dizer isso? Eu vim para que tenhais vida, mas nós já estamos vivos. Então, de que vida Jesus estava dizendo? Isso é que é importante nós entendermos. Então, de que vida ele estava nos chamando a entender? Ora, Jesus, ele era portador de uma mensagem de vida espiritual para quem se encontrava num contexto de vida mortificada. E aí nós entendemos que toda a mensagem de Jesus, toda ela, é de cunho espiritual. Obviamente que Jesus usou de recursos materiais para que os homens daquela época entendessem, porque havia um desconhecimento muito grande dessa vida espiritual. Então, ele usou da montanha, do fermento, da água, do pão, da vinha. Ele usou desses recursos que eram recursos usuais daquele homem daquela época. Mas para dizer de quê? Da vida espiritual. Quando ele utiliza, por exemplo, a montanha, quando ele utiliza a semente, não é? Para simbolizar o tamanho da nossa fé, e a montanha para simbolizar os nossos desafios, as nossas dificuldades. Se nós estivermos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a essa montanha, passa daqui para ali, e ela passará. Ele utilizou a semente da mostarda, coisa material, para simbolizar o tamanho da fé que nós devemos ter. Ele usou para simbolizar os desafios, dificuldades, as vicissitudes da nossa vida. Então, a vida espiritualizada a que Jesus se referia corresponde a toda a atividade da alma, que exprime fidelidade ao bem, fidelidade à alegria, ao trabalho digno, fidelidade à esperança. A vida que Jesus veio trazer não é aquela que faz vicejar corpos esbeltos, mas aquela que faz brilhar almas formosas. Então, nós vamos ver aí que ele não preocupou com o físico, ele preocupou com a alma. Então, toda a sua mensagem não é para corpos bonitos, para vicejar corpos bonitos, mas para fazer almas brilhantes, almas formosas. Por isso, Jesus se dirigia a quem se movia em corpos carnais, mas que padeciam de indescritíveis torturas da alma. Daí ele ter falado em vida abundante, a quem se habituara a uma vivência mesquinha, a uma vivência empobrecida, apequenada, de gozos e prazeres do mundo. Não tinha
uma mensagem para essas pessoas que já viviam na infantilidade espiritual, buscando prazeres efêmeros, prazeres passageiros. Jesus trazia uma mensagem de vida abundante, uma mensagem espiritualizada, uma mensagem para o espírito que é imortal. Eu sou a vida. Jesus é aquele que nos traz a vida, mas a vida verdadeira, a vida vibrante, feliz, abundante, propondo-nos fazer nobre uso dela, a fim de que nele possamos viver para sempre. E aí nós vamos entendendo ainda mais, eu sou o caminho, eu sou a vida. Né? Nós vamos entendendo mais isso. Eu sou a verdade. Porque quando nós entendemos que a mensagem de Jesus é a mensagem para o espírito, nós saímos das ilusões. Vamos para essa realidade dessa mensagem vivificadora. Eu sou vida. Jesus absolutamente não fazia menção à fartura dos perecíveis bens materiais, mas sim à riqueza dos inalienáveis bens espirituais, que, uma vez amealhados, são definitiva e irrevogavelmente incorporados à nossa economia espiritual. Ao adquirir esses valores espirituais, eles se tornam perenes, eternos para todos nós espíritos. E essa é a verdadeira abundância a que Jesus se referia. Porque no início ele diz, eu sou a vida. Depois ele diz, olha, eu vim trazer uma vida em abundância. E esta que nós acabamos de dizer é a vida abundante que Jesus se referia. Segundo o relato do evangelista João, no capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, tornará a viver. Então, vejam bem da vida que Jesus falava. Para qual vida veio a mensagem do Cristo? Não foi para a vida material. Porque a vida material é uma necessidade que nós temos dela. A vida espiritual é a essência do que somos. Então, Jesus jamais falaria para algo que é temporário. Por isso, as suas palavras são palavras de vida eterna. Porque ele falava para um espírito que é imortal. E novamente, segundo o relato do evangelista João, agora no capítulo 10, versículo 10, Jesus afirma: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Reforçando a anterior afirmativa de Jesus. E aí ele faz um ingrediente maior, quando ele menciona que o ladrão somente vem para roubar, para matar e destruir. E que ele não. Ele veio para que nós tivéssemos vida. Mas vida nós já temos. Só que ele falou vida em abundância. Com todas as conquistas das virtudes, das coisas boas, do bom, do belo, do nobre. Essa é a vida em abundância. Mas aí, mesmo assim, nós perguntamos, e o que é ter vida em abundância?
Porque Jesus nos disse isso. Eu vim para que tenhais vida em abundância. Mas o que é ter vida em abundância? É ter paz, é ter amor, é ter saúde, ter prosperidade, alegria, esperança. Isso é ter vida em abundância. E nós só vamos conseguir isso vivendo uma vida plena de Jesus em nós. Nós só vamos ter essa paz, esse amor, essa saúde, essa alegria, essa prosperidade, a fé, a esperança, a caridade, se nós entendermos Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E caminhando para o encerramento da nossa reflexão, nós dizemos ainda mais. A certeza da vida espiritual vai dilatar a visão e vai retemperar o ânimo daquele que se enquadra no seu contexto superior, contrapondo-se às aflitivas situações do ponto de vista puramente material. Elevar a vida, moral e espiritualmente, é o objetivo de existir. Por isso, com a sabedoria que é peculiar a Jesus, ele teve o cuidado de acrescentar essa exuberância da vida, essa riqueza de oportunidades iluminativas. A vida a que Jesus falou é a vida tocada pela presença do amor, rica em benevolência e sabedoria, assinalada por lutas edificantes e pela luz da caridade, construindo outras vidas nos esforços de abnegação e de sacrifícios. É de realizações e de crescimento íntimo. É rica de paz e de alegria. Esta é a vida em abundância que Jesus veio nos trazer. E, queridas irmãs e queridos irmãos, que nós possamos compreender cada vez mais e em profundidade essa afirmativa de Jesus, porque ela nos salvará, ela nos tornará livres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalizamos com uma pergunta para todos nós: o que fazer? O que fazer para entendermos isso? Nós sabemos que temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida nas suas significações integrais. Portanto, continuemos perseverantes no caminho. E que esse caminho que é Jesus de Nazaré, este caminho que é o nosso guia e nosso modelo, esse caminho que é o governador espiritual do nosso orbe, esse caminho que disse um dia ao Pai: Pai, nenhuma das ovelhas que tu me confiasses se perderá. E, queridas irmãs e queridos irmãos, nós somos essas ovelhas. Muita paz ao coração de todos e que assim seja. Que assim seja, Rui. Nós agradecemos a sua presença aqui entre nós, mesmo de forma virtual. Agradecemos pelas suas palavras e pela lição benéfica a respeito do nosso Cristo Jesus, o governador espiritual da nossa terra, aquele que não nos deixa sós,
e que mesmo nas tribulações, nos problemas da vida, está bem perto de cada um. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Jesus, bom e amado Mestre, mentor espiritual de todos nós, governador do nosso planeta Terra. Que a tua bênção divina abençoe as águas que estão sobre a nossa mesa nesse instante, dando os fluidos e o remédio necessário para o nosso fortalecimento e para a cura de alguma doença que estivermos sofrendo. Que a tua paz, que a tua bênção esteja conosco, porque confiamos, Senhor, que a tua luz divina clareie os nossos caminhos, os caminhos de toda a terra. Que assim seja.